Olá, estamos ao vivo no nosso Instagram, canal oficial da EDS Digital, onde a gente tem comunicado com os nossos clientes, com nossos amigos, com aqueles que têm nos acompanhado. Quem fala é o Renato Maia, eu estou gerente na EDS Digital. A gente tem aí usado esse canal justamente para contribuir com o lojista, com o setor de material de construção, justamente para o desenvolvimento do setor, um setor que a gente sabe que a gente consegue ajudar. Seja bem-vindo a Tectal, está aí já presente na live, então vou te convidar a enviar para o máximo de pessoas que você conhece. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, muito importante, que a gente tem acompanhado aí muitos materiais de construção. Já teve semana de eu visitar 50 empresas, 10 empresas um dia, e a gente acompanhar justamente esse setor, o setor de balcão, o setor de atendimento, o setor que envolve o principal local de um material de construção. A gente costuma olhar muito para áreas importantes, né? Que é a área de compra, a área do preço, ela é muito importante. Só que a área de compra ela não anda sozinha. Se você comprar e não tiver alguém que venda, alguém que saiba vender também, que não extrapole, que não esguele na margem, que não atrapalha, né? Então, todos os setores são importantes, né? A gente olha para o marketing, para as áreas digitais, para a área. Então, mas a área de venda a gente tem olhado que tem sido um local de atenção nesse momento de retomada, nesse momento de mudança de postura e de posicionamento do consumidor. Tá? Então fique conosco até o final, a gente tem alguns ouros, algumas coisas que a gente tem entregue em treinamentos específicos aí, justamente para poder trazer para essa live de hoje. Vai ser sensacional. Fique conosco até o final, tenho certeza que você vai gostar. Eu vou enviar aqui já para algumas pessoas, vai me falando aí já se o áudio está legal, se está conseguindo me ouvir bem, tá? Eu já vou agora entregar aqui, clicando no aviãozinho para o máximo de gente que eu conseguir. Faça isso aí do outro lado, me ajuda a gente a chegar em um máximo de donos de materiais de construção possível. Show, tá feito, André, obrigado, perfeito, muito bom saber. Fala, Thiago, tudo bem? Seja bem-vindo, tá aí presente na live, convido o pessoal aí do Moura para estar presente. A gente vai falar aí do setor, um setor muito importante, afinal de contas, se a gente não vender, a gente não é nada, né? Então, o setor de vendas, ele é um setor extremamente importante para o material de construção, para o varejo da construção. Eu queria começar essa live com uma pequena ilustração, né? A gente tem um vídeo que circula na internet que ele é muito bacana, ele fala de um vendedor de anzol, né? Vai contar que ele está dentro da sua loja, e ele é entrevistado pelo gerente que está cobrando ele a venda. Cara, quantas vendas você fez hoje? Ele falou, cara, fiz uma só. Ele, uma só? Ele é uma só. Quanto foi essa venda? 750 mil. Ele 750 mil, que venda foi essa? Falou, não, é que o cara eu acabei vendendo um anzol e ele precisou de uma chumbada, ele precisou mais de que? Eu anotei aqui algumas coisas, né? Anzol, linha, chumbada, barco, e ele não tinha como carregar o barco, a gente vendeu o reboque, ele não tinha carro para levar, a gente vendeu a blazer. Então ele foi envolvendo o cliente daquilo que o cliente tinha necessidade. Mas interessante que eu quero trazer, né, desse breve vídeo é o seguinte, e como que você conseguiu tudo isso? Ele entrou aqui só para comprar o anzol, você vendeu tudo? Não, ele não entrou aqui não. Ele estava indo para a farmácia, estava procurando a farmácia para comprar absorvente para a esposa dele. E eu falei para ele, cara, já que seu final de semana foi pro saco, você não vai ter um final de semana tranquilo, cara, que tal uma pescaria? Cara, uma pescaria, cara, sensacional. E o cara comprou tudo que era necessário para a pescaria. Olha como o vendedor tem poder de pegar alguém do lado de fora que não ia levar um produto, que não ia levar nada, e construir uma ocasião para uma venda. E isso chama-se intencionalidade. Esse é o jogo que muda a vida de uma empresa hoje. O jogo da intencionalidade, saber o que está fazendo, ter ânimo para vender, ter ânimo para estar de frente com as pessoas, para estar de frente com os clientes, de verdade, olhar para as pessoas com aquele intuito de devolver energia, de trocar energia, né? E ainda que venha uma energia ruim, a gente consiga não ser carregado, não ser contaminado por essa energia ruim. Então, queria começar já com essa historinha, né? Que esse vendedor ele conseguiu transmitir para a pessoa que não ia levar nada para a loja dele, muitos produtos.
E quantas oportunidades a gente perde porque a gente está muitas das vezes encostado por trás do balcão. E é isso que a gente vai falar na live de hoje. Então se prepara, fica comigo até o final, tá? Acho que para a gente já começar a pensar, né, um primeiro impacto que a gente consegue trazer para o nosso setor de balcão, de mudança, aqui a gente fala muito para o dono de material de construção, mas essa live serve para quem é da equipe de vendas também, equipe de marketing, enfim, para entender o cenário do jogo da loja, como é que funciona o dia a dia da loja, o dia a dia do vendedor. É importante a gente sentar no balcão, a gente olhar para a vida das pessoas. E eu conheço muitos donos que falam para mim, Renato, se eu ficar o dia inteiro no balcão, eu vendo muito, eu faço a diferença. Beleza, pega essa energia e transmite. Quantas pessoas, é o primeiro passo, quantas pessoas igual você que consegue converter o tanto de venda que você converte, você consegue transmitir informação e treinar essa pessoa, para que esse conhecimento não fique só em você. Acho que a primeira dica é abrir a mente para esse olhar. Ah, não, eu vou treinar uma pessoa, a pessoa vai sair e vai mudar e vai embora, e daqui a pouco está treinado e vai embora. Cara, não pensa por esse nível, não pensa por esse jogo, não pensa por essa linha. Pensa pelo que a sua empresa precisa hoje performar. Pensa no mês. Esse cara, de repente, já está 3 anos, 10 anos, 15, 20 anos na sua empresa, você com esse mesmo pensamento, nada mudou e ele continua lá. Se ele é tão ruim assim, cara, demite, troca e cria uma cultura com novas pessoas. Agora, o que não dá é a gente aceitar esse jogo do vendedor não fazer nada, ou primeira parte, achei que a gente podia tratar já de autorresponsabilidade, na verdade. Eu já começo com esse poder de tomada de decisão do dono, do gestor, do gerente. Cara, que responsabilidade eu tenho se minha equipe não está fazendo nada? Beleza, não estão performando, é só culpa deles? Tem treinamento? Tenha um cuidado com a equipe para que a área de vendas entenda o que é feito, entenda o perfil ideal de cliente que a minha empresa trabalha. Tá? E um ponto que eu quero entregar a vocês agora é algo que a gente trabalha muito na equipe de marketing, que é o perfil de cliente ideal. Cara, isso tem que ficar muito claro e alinhado com a equipe. Quem é o cliente ideal da sua empresa? Tem gente que vende, que está tendo na live, a gente fala muito sobre isso, né, no processo de mentoria. Quem é o perfil de cliente ideal? Quem é o principal cliente que coloca dinheiro na mesa da empresa? É a pessoa física ou a pessoa jurídica? E tem muitas lojas de material de construção que o principal cliente é a pessoa jurídica, não é a pessoa física. E a pessoa física, ela compõe 20%, tem gente que compõe 20%, tem gente que compõe 70%, 80%. Então, assim, eu preciso, o primeiro passo, que a minha empresa, que a minha equipe de vendas saiba quem é o cliente ideal da minha empresa. Quem é o cliente mais importante que põe dinheiro na mesa do seu negócio todos os dias ou todos os meses, porque às vezes a pessoa jurídica, na verdade, ela não consegue te pagar no dia, ela te paga ou prestações, ou parcelado, 15, enfim, ele te paga de outras maneiras. Então, como que eu consigo entender que esse cliente ideal, eu posso fazer transições, eu posso trabalhar bem com ele e ter aqui um trabalho diário para pessoas físicas, para que o dinheiro entre no caixa todos os dias. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente bola estratégias. Anote isso. A gente fala muito isso, o Edson usa muito essa frase em treinamentos e mentorias. Cara, a estratégia define a estrutura. Antes de qualquer coisa, eu tenho que entender como que os vendedores vão precisar se comportar. Cara, se eu trabalho com empresas, o comportamento é um. Se eu trabalho mais com pessoas físicas, o comportamento é outro. Eu posso dividir a minha equipe em setores. Uma pessoa específica pode trabalhar com o telefone, atendendo tanto recebendo, quanto entrando em contato só com pessoa jurídica. E o restante do balcão com as pessoas físicas que entram na loja. Então, eu entendendo isso, cara, olha quanto eu posso movimentar a minha empresa. Cara, se eu fosse você, eu compartilhava isso aqui. Se fosse você, eu dava um ok aí, um joinha. Você está conseguindo entender? Está fazendo sentido para você até aqui? Você que está vendo essa live gravada, que vai assistir depois, compartilha, mande para alguém que você sabe que está precisando de movimentar o setor de vendas. Não dá mais para ser passivo no balcão, não dá mais para ficar esperando o cliente chegar. Então, primeiro passo, entender quem é o meu perfil de cliente ideal. Isso deve estar na cultura da empresa, para que a comunicação ela esteja alinhada com esse perfil de cliente ideal. Fala, Rafael, seja bem-vindo. E tem que ficar claro,
Os balconistas têm que entender quem eles vão atender, né, para uma próxima venda, porque e quando a gente olha, tem um relatório que a gente costuma mostrar, que é o curva ABC de cliente. Quando a gente olha o curva ABC, a gente vê o grau de importância, o cliente A, o cliente B, o cliente C. Cara, isso tem que estar muito claro dentro do seu time. Ah, Renato, eu vou menosprezar algumas empresas, algumas pessoas. Não é sobre menosprezar, você vai prestar o melhor atendimento a todos, mas você precisa entender claramente quem é o cliente que põe dinheiro na mesa. Senão eu gasto energia, muitas das vezes, com as pessoas erradas. Vamos pensar aqui, né? Vamos construir algo aqui. Imagina que uma empresa vende 70% do faturamento dela é pessoa física, 30% é jurídica. Então, quais pontos eu preciso observar? Se a maioria é pessoa física, eu tenho que orientar o meu marketing, trabalhar o meu marketing voltado mais para a pessoa física. As pessoas jurídicas, elas compõem quanto? Só 30%. Então, posso continuar da mesma maneira ou separar uma pessoa para fazer ligações, para fazer uma venda ativa, para caçar esse cliente aonde ele estiver, e ligar, fazer um pós-venda. Olha como o direcionamento da equipe de gerentes pode movimentar a empresa para um lado e para o outro. Essa equipe aqui cuida da pessoa que entra na loja, essa equipe aqui cuida de empresas. Tem cliente nosso que ele mesmo cuida das empresas nesse momento, mas daqui a pouco ele vai colocar uma pessoa para cuidar dos PJs. Qual é o seu cliente? Qual é o seu cliente ideal? B2B, B2C? Cara, precisa estar claro para o seu time isso. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar nessa live, a gente já começou, né, nessa energia, nesse jogo, abordando o perfil de cliente ideal. Acho que o segundo passo é a gente olhar para um processo de habilidades do meu time. Quais habilidades que o vendedor precisa ter hoje? Quais conhecimentos? A gente fala do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, ele na verdade está ligado a tudo aquilo que é nos ensinado ao longo da vida. Está relacionado àquilo que você aprende com livros, nas escolas, nas universidades. Então, é aquela matéria mais, vamos dizer, é a teoria que nos é ensinada para a vida. Só que só conhecimento, não pô-lo em prática, cara, não adianta de nada. Eu posso ter todo o conhecimento aqui dentro da empresa, mas se eu não ponho para fora, se eu não abro a câmera aqui para fazer uma live, se eu não dialogo com vocês, eu não estou colocando esse conhecimento para fora, está ficando só armazenado em mim. Tenha esse conhecimento a partir de hoje nessa live. A minha equipe precisa ter conhecimento, beleza? Se ela tem conhecimento, quais habilidades que faltam? Quais habilidades? A habilidade agora, ela vai ter conexão com o saber fazer. Que habilidade que a equipe tem? A equipe sabe vender, a equipe sabe utilizar uma técnica de abordagem, de abertura, enfim, de fechamento de venda, de pós-venda. A equipe tem habilidades. Ou falta habilidade? Talvez falte, você precisa contratar treinamentos. Ou se você tem conhecimento suficiente, você mesmo dá esses treinamentos. O que não pode muitas das vezes a gente olhar para as coisas como estão e não criar movimentos para aquilo. Pode ter uma rotina, gente, de semanalmente você olhar para isso, olhar para os números, olhar para os vendedores. Tinha um cliente que abordava comigo, ele falou: Renato, fulano falava para mim que o melhor vendedor dele era um. Eu fui olhar no relatório, fui ajudar ele, o vendedor não era esse um, era outro cara que ninguém achava que era um bom vendedor. Cara, quais dados a gente está utilizando para orientar se a equipe está indo bem ou está indo mal? Seu software de gestão está te dando esse resultado? Quais vendedores que mais vendem? Qual o ticket médio de cada vendedor? Quantas vendas ele faz? Quantas vendas ele deixa de fazer? Como é que está a taxa de conversão desse vendedor? Está vendo quantas coisas a gente consegue já olhar? Ele faz tantos orçamentos, ele faz 100 orçamentos, de 100 ele converte 50. Então a taxa de conversão dele é 50%. Agora, os outros 50 ele abandona? Cara, sempre tem algo mais a ser feito. Sempre tem algo mais a ser feito. Tem ligações, esses dias eu recebi ligação de cliente que há um ano atrás a gente fez anúncio na internet e ele lembrou de uma conversa que teve comigo: Renato, eu estou te ligando porque a primeira pessoa que queria falar era você. Olha isso. E não é uma só pessoa não, são várias pessoas que falam isso com a gente, comigo, com o Edson. Por quê? Porque a gente faz sempre o nosso melhor para causar uma experiência diferenciada.
Nem sempre a gente vai vender para todo mundo, isso é normal. Só que experiência eu gero? Porque a venda de hoje não quer dizer que não vai existir outras vendas de amanhã. Pelo menos eu preparo ele para um próximo nível, para um próximo passo. Talvez ele não esteja pronto para comprar o produto seu agora, mas ele vai em casa, vai voltar, vai pesquisar e vai voltar porque ele foi bem atendido. Então, a habilidade, ela vai estar ligada vai ter conexão com aquilo, né, que eu sei fazer. E agora existe um outro campo, que é o campo da atitude, que vai ter conexão diretamente com o fazer, com a execução, com a ação. Será que a equipe hoje sua, ela consegue ter conhecimento, beleza, unir conhecimento do produto para uma boa demonstração, para uma apresentação do produto? Isso é um passo. Habilidade de manejo do produto, saber se colocar na frente do cliente, questão de postura. E atitude, saber orientar o cliente do início ao fechamento da venda. E já teve casos de eu ver, o cliente teve que pegar o celular para falar com o pedreiro. Tem gente que deixa lá o cliente se virando, cara, ajuda, vá até o fim. Isso é necessário. Então, a gente fala de conhecimento, habilidade e atitude, isso parece uma coisa comum, mas quando você coloca isso em prática, pare para medir essa semana como é que está a equipe. Pare para medir o conhecimento, nível de conhecimento de produtos. Talvez você chame um fornecedor para dar um treinamento sobre o produto. A EDS hoje, nós temos dado treinamentos de equipe de vendas, treinamentos sobre posicionamento, treinamentos emocionais, que hoje, infelizmente, a nossa sociedade está sendo bombardeada com tanta coisa, que o lado emocional ele tem estado muito em voga. Então a gente precisa tratar da nossa equipe também no lado emocional, no âmbito emocional. Como está o lado emocional da sua equipe? Será que você está precisando de ajuda para olhar para essas áreas? E a gente está se colocando agora, me coloca à disposição para ir na sua empresa, para a gente fazer um levantamento, para a gente olhar, para a gente entender como está a sua equipe, qual o nível de energia, se estão conseguindo te acompanhar. Às vezes o dono está lá na frente, está aceleradão e a equipe está lá embaixo. Cara, tem um desalinhamento aí, a gente precisa corrigir, senão você vai sempre querer subir, eles vão sempre te puxar. Daqui a pouco você está com 40, 50, 60 anos e não saiu do lugar. Isso também é responsabilidade do dono, não dá para só jogar para o funcionário. Quais atitudes que a gente precisa ter também agora? Beleza, a equipe conhece, a equipe tem habilidade, a equipe mas não quer fazer. Ok, não quer fazer por quê? Vamos investigar. Vamos a fundo, vamos olhar o que a gente precisa fazer para que a equipe faça o que tem que ser feito. Tá? Então, essa é a nossa primeira ação aí, é olhar, mapear o cliente ideal. Segunda ação, entender conhecimentos, habilidades e atitudes do time, da equipe, para esse próximo nível, certo? E a equipe sabendo o conhecimento certo, sabendo as atitudes certas, as habilidades certas, cara, aí depois disso, a gente pode entrar nas técnicas. A gente pode entrar em técnicas que a gente pode usar para tickets altos. A gente pode usar o spin selling, né? A gente pode usar questão de processo, de como é que funciona um processo de venda. Geralmente a gente vai ter, primeiro passo, a abordagem do cliente. O cliente, cara, eu posso pegar o cliente lá fora, na porta, e trazendo ele aos poucos. Eu estou só olhando, deixa ele à vontade, ele está só olhando, realmente. Isso também vai depender da exposição dos produtos da sua loja. Tem gente que hoje fica muito atrás do balcão. Por que não tem alguém olhando do lado de fora? Pessoa que está na vitrine, às vezes você tem uma vitrine e a pessoa está ali olhando. Gente, traz essa pessoa. A venda começa nem sempre lá no balcão. A venda pode começar lá fora. A gente falou no início do vídeo a respeito do vendedor de anzol que vendeu 750 mil em uma única venda. Qual o ticket que a gente pode vender se a gente abordar do lado de fora a mais? Hoje, para vocês terem uma ideia, eu fui num evento de tecnologia e falava muito sobre um assunto importante, interessante. Deixa eu te trazer esse assunto. Existe na verdade uma tecnologia de automação, de câmeras, que elas vão pegar o tempo que o cliente fica na frente da vitrine. Se sua loja tem uma boa vitrine, tem uma boa frente, a gente consegue pegar os tempos de sessão
das pessoas, quantitativo de pessoa, tempo de sessão. Olha como a tecnologia pode te ajudar. Ah, Renato, isso não é acessível para mim hoje, mas tem gente que isso é acessível, eu sei. Como que isso pode se tornar acessível para você? Então, é uma tecnologia de pegar quantitativo de pessoas que pararam em frente da vitrine. Ah, eu troco a vitrine sempre, 2 semanas, e essa pessoa parou quanto tempo de frente para essa vitrine? Opa, eu troquei a vitrine e as pessoas estão parando tantos segundos e estão entrando. Troquei a vitrine e as pessoas estão mais rápidas e não estão entrando. Olha quanta coisa a gente consegue fazer através de tecnologia, de ferramentas certas, de conhecimentos certos. Nem sempre a gente sabe tudo, mas a gente pode ir atrás de ferramentas que nos deem esse direcionamento, nos pode levar para esse novo nível. Talvez só essa informação aqui já vai te fazer pensar, ah, Renato, não é para esse ano não, mas é para o próximo ano. Cara, agora por data para as ações. Aí eles falam muito na mentoria, cara, qual data a gente vai executar? Para não ficar só no campo da ideia, no campo do conhecimento, para ir para o campo da habilidade e depois da atitude, da ação. Como que a gente pode jogar esse jogo agora? Para esse mês, próximo trimestre, Renato, o que eu vou fazer? Primeiro passo, entender o perfil de cliente ideal. Se eu já tenho isso, se você tem equipe de marketing, você pode pedir ajuda do marketing para desenhar essa persona junto. Tá? Hoje a gente faz muito isso aqui com os nossos clientes, essa construção de perfil de cliente ideal nas primeiras reuniões de marketing. Isso tem que ficar claro. Tá? Conhecimento, habilidade, atitude e o processo de venda, abordagem, sondagem. O que é sondagem, gente? É pegar do cliente o que ele está precisando, não é só o que ele vem buscar. Cara, aí está a grande diferença do vendedor para o balconista. Balconista é aquele cara que o cliente entra na loja, cara, eu quero um chuveiro Lorenzetti. Beleza. 120, 10 ou 120? É a única pergunta que muita gente faz. Cara, ele está precisando de mais coisa. É a hora de você vender alicate, é a hora de você vender fita, é a hora de você vender... Eita! É a oportunidade, gente, de aumentar o ticket médio, número de itens por venda. Quanta coisa a gente pode fazer, numa ação. Quantas coisas a gente pode fazer com a nossa equipe. Então, a sondagem, eu posso usar técnicas de venda para tickets altos. Por exemplo, quando eu faço a sondagem, eu posso entender em que fase da obra ele está. Cara, isso é uma sacada, pode virar o jogo do negócio. Que fase da obra ele está? Porque se ele está numa fase inicial de obra, eu posso vender hoje os produtos de grande peso, né? Areia, tijolo, cimento, areola, material pesado que muitas das vezes dá uma margem apertada, né? Dificuldade de entrega, sair com o caminhão, voltar. Cara, isso é difícil, eu sei. A gente conversa com muitos donos, você sabe quanto é difícil. Agora, já parou para imaginar que se eu pegar o ciclo da compra dele, de hoje, as primeiras ações, que é a compra do bruto, o próximo passo ele pode estar comprando material elétrico, ele pode estar comprando, né, a parte de pisos laminados, ele pode estar comprando os acabamentos comigo. Já parou para desenhar essa jornada de compra do consumidor do início ao fim? Se o meu mix atende esse início ao fim, aonde que eu posso ter mais atenção para que a próxima venda aconteça? Se a gente iniciou o processo de venda com abordagem, sondagem, entender onde ele está, qual fase da obra, cara, um hack de volta. Eu poderia entender qual fase da obra está e criar lista de transmissão para a fase da obra. Eu crio uma lista, clientes que estão na fase de material bruto. Quanto tempo você vai ficar nessa obra? A obra é gigante, estou com um arquiteto, engenheiro, enfim, não, a obra é grande, tal, e ele vai te falar, porque a pergunta extrai o ouro. Se eu faço pergunta, eu consigo ter conexões de fase da obra. Beleza, eu estou na fase inicial. Qual o próximo passo? Daqui a 15 dias eu estou no acabamento. Opa, anota isso, gente. Isso é ouro. Daqui a 15 dias eu estou no acabamento. Daqui a 15 dias você anota. Missão. Vou enviar uma mensagem. Gente, coloca no calendário. A gente, como eu trabalho muitas das vezes na área da venda, eu tenho que ter um calendário aqui para me lembrar das coisas. Então a gente utiliza uma outra aplicação, que é um CRM de vendas, onde eu me organizo, onde a minha agenda é feita, onde eu entro em contato com o cliente e eu tenho que marcar a próxima ação, o próximo nível. Está fazendo sentido? Até aqui?
Então, dá um joinha para mim, manda uma mensagem, está fazendo sentido, essa live fez muito sentido para mim, está me ajudando, preciso de ajuda, preciso de um treinamento. Renato, me ajuda aí para o próximo nível, minha equipe precisa dessa energia, minha equipe precisa para o próximo nível, como é que eu faço? Não tenho condição de dar treinamento, sei fazer, mas não sei treinar, cara, precisa de ajuda, a gente começa depois, te deixa você pronto para você seguir. Mas pelo amor de Deus, só não deixa as coisas como estão. Só não deixa as coisas como estão. Então, abordagem, sondei, posso usar técnica. Existe uma técnica que eu gosto muito, que é o spin. O spin selling. A gente usa entendendo a situação, entendendo o problema, entendendo as implicações e depois criando soluções para isso. A gente aborda isso um pouco mais profundo nos treinamentos com a equipe de venda. Peguei a situação, a sondagem, peguei o problema que ele tem. Cara, qual o problema? Beleza, eu estou com vazamento. Ok, esse vazamento, como é que fica? Se eu não mudar em nada, tá? Vai ficar gravado, Thiago, pode ficar tranquilo, vai ficar gravado, tá? E depois compartilha com a galera aí, compartilha com a equipe de vendas aí, tá? Vai ser um prazer. E quando a gente faz essa transposição de uma técnica para o dia a dia, a gente olha que na situação eu peguei todos os dados dos problemas, eu entendi aonde é a causa. Agora eu posso entrar na implicação. Cara, se você ficar muito tempo com esse vazamento, o que isso vai te acarretar? E se ele não resolver esse vazamento? Cara, se eu fosse você, eu levava hoje. Os preços hoje estão muito dinâmicos, então o preço está bacana, a gente comprou. Enfim, agora é a hora da ação. Habilidades teve, atitude teve, o cliente já está pronto. Ação. Atitude. Está vendo como tudo tem conexão? E a implicação vai ter a ver com eu posicionar ele de que o problema dele não pode ser empurrado com a barriga, não pode ser levado em banho-maria, ele tem que resolver. Então eu crio essa conexão com a resolução. E aí você pode entrar na esposa, em problemas maiores, e quanto tempo ele já está com esse problema, quanto tempo ele pretende empurrar com a barriga, e como você pode resolver. E agora você entra com a solução, você pega quais produtos você tem para resolver esse problema. Esse produto aqui, todos os clientes que têm levado, tem dado muito certo, as pessoas têm dado muito feedback, o fabricante investiu, essa marca aqui tem tantos anos no mercado, o pessoal geralmente faz assim, ele leva isso, e você vai resolver o seu problema, tem certeza que você vai voltar aqui para me agradecer, esse problema vai... Então você começa a construir a partir, mas lembre-se disso, gente. A gente precisa, na abordagem, entender que quem fala muito mais é o cliente. A solução vem muito mais dele do que de mim. Eu preciso entender qual situação ele está, qual problema ele tem, qual implicação esse problema tem, como que eu resolvo, qual o remédio, qual o antídoto, qual a solução, qual é a ação, qual a hora do vendedor da solução para o problema. Cara, essa é a grande diferença do balconista para o vendedor. Está aí. Balconista entrega o que o cliente pede. Atendente entrega o que o cliente pede. Vendedor constrói a venda. Vendedor, anote isso, vendedor constrói uma venda. A venda é construída, gente. E ainda que ela não aconteça hoje, fique tranquilo. Quantas reuniões eu participo que não acontecem no dia? Eu tenho que ter paciência, porque a venda é uma jornada, ela é construída. Muitas das vezes, dependendo do valor daquela venda, da construção do ticket, o cliente vai pegar o orçamento que você vai fazer com vários lugares. Agora, Renato, como é que eu consigo recuperar? Cara, anota o número dele. Anota no software, fulano, o nome está, no seu software não tem, pede ao programador, gente, eu preciso que aqui no meu software tenha uma informação. A informação eu preciso selecionar, informar o nome da pessoa e o número. Eu acredito que o seu software tenha isso. Pelo menos o básico, para você fazer uma recuperação desse orçamento. Isso a gente trouxe do e-commerce, que é a recuperação de carrinho abandonado. A gente adaptou isso no varejo da construção, para as vendas de balcão, para mapear a taxa de conversão dos vendedores, dos balconistas. Nem balconista mais, agora é só vendedor. Gente, são vendedores intencionais que vão mudar o jogo do seu negócio. Então, anote aí essas questões, esses pontos, qual o plano de ação que você vai ter depois dessa live.
O que eu vou fazer depois da live? O mais importante não é o conteúdo que você recebe, são as habilidades que você adquire e depois a execução, a ação, plano de ação. O que eu vou pôr em prática depois da live? Depois da live eu vou executar isso. Depois da live eu vou precisar avaliar meus vendedores, taxa de conversão do balcão, quanto cada um vendedor vende. Isso o seu software te dá, gente. Agora, se isso não está sendo lançado, a primeira ação que você deve fazer é fazer com que sua equipe entenda a importância de lançar os dados no software para que você possa medir qual canal está mais tracionado, qual canal vende mais. E a gente pode entrar em várias áreas, medição de canal, estruturação de canais de venda, e é isso que a gente tem feito, tem ajudado. E se você está ouvindo essa live até o final, até esse momento conosco, cara, quais ações tomar? Renato, eu preciso de ajuda. Talvez você precise de um ponto de apoio, e a gente quer ser esse ponto de apoio. A EDS Digital hoje, ela se preparou justamente, né, na especialidade de pessoas. Hoje o Edson hoje é um especialista em pessoas, e a gente dá treinamento justamente porque a gente consegue identificar perfis de vendedores. Talvez o seu vendedor esteja no lugar errado, talvez ele não é nem vendedor. Ele é realmente um cara para um atendimento de triagem, um atendimento de pós-venda, né, de um relacionamento mais por mensagem, por conversa, do que no tete-a-tete. Você precisa de um cara mais influente, de mais enfrentamento, mais decisivo, mais decisor. Para o setor de vendas, que precisa de atitude, não só de habilidade e conhecimento, mas precisa de ação. Então, como é que a gente faz isso? Então, quando a gente entra para o treinamento, o primeiro passo é a gente mapear o perfil, a gente manda um link para a gente mapear cada pessoa. O engraçado, quando a gente vai dar os treinamentos, o pessoal já começa a entender que quando a gente explica qual o perfil dele, eles já começam a brincar um com o outro. O meu perfil é isso, seu perfil é esse. A gente se completa. E o jogo é entender que eles não são adversários, eles não competem entre si, mas eles se complementam. Isso acontece muito na sociedade, né? A gente conversa com muitos donos de negócio, muitos sócios, e o passo que precisa ficar muito claro é: eu não sou o inimigo do outro. A equipe de venda, um não é inimigo do outro, o sócio não é inimigo do outro. Vocês têm habilidades que se complementam, e se a gente tem habilidades que se complementam, o que a gente pode fazer com as habilidades, gente? A gente pode unir forças. Se um só é bom nisso, o outro bom naquilo, gente, imagina os dois trabalhando, entendendo aonde a empresa quer chegar, entendendo o perfil de cliente ideal, entendendo que a equipe tem conhecimento, habilidade, atitude, entendendo técnicas de abordagem, técnicas de venda, negociação, olhar para o cliente de uma maneira empática, entender a dor do outro, entender o problema do outro. Imagina isso tudo sendo intencional na sua empresa. Cara, eu não dou um ano para a sua empresa estar jogando um jogo totalmente diferente. Esses dias eu estava olhando a história da Chatuba, né? Ela está chegando em São Gonçalo, está chegando nas regiões, e eles vêm com muita força. Eles vão fazer um investimento de 55 milhões em 2 anos para abertura de loja, para que os produtos tenham uma certa inteligência de posicionamento de gôndola, gente. Olha isso que a gente vem falando nas lives. Sobre mix de produto, posicionamento dos produtos na gôndola, não é só sair colocando, é intencionalidade. Quem tem muito isso são os mercados. O mercado tem muita intencionalidade de posicionamento do produto. Você vai comprar um macarrão, tem o queijo ralado do lado, para o cara já pegar um e pegar o outro e ir pro check-out e ir embora para casa. Muitas das vezes o material de construção quer ficar escondido lá no balcão, não conseguindo causar vendas por impulso. Gente, nós vivemos num mundo que se acelerou muita coisa, e se a gente não entender que o jogo mudou, que o consumidor é outro, que a internet está aí para eu usar, para minha empresa aparecer, para que eu olhe para as pessoas de uma outra maneira, o vendedor hoje ele precisa ser outro. É uma frase que a gente usa muito aqui. O Renato que chegou até aqui não é o mesmo Renato que vai para o próximo nível. Eu preciso me reinventar sempre. A gente está sempre sentando como que eu mudo, como que eu melhoro, como que eu me reinvento. Às vezes eu faço uma negociação e falo, cara, eu não fui bom nisso, nisso e nisso. Para a próxima eu preciso melhorar isso, isso e isso. E a gente vê muitas das vezes a pessoa atende uma outra no balcão, atende. Cara, não olha para o que precisa melhorar.
Esse é o desafio semanal que eu vou dar para você. Olha por semana o que você precisa melhorar na equipe e tome a atitude de agir. Porque se não houver ação, não houver execução, não houver orientação, não houver feedback semanal, e se semanal não resolver, cara, faz diário. É preciso tomar atitude para que o jogo mude, para que os resultados mudem. Então, dá um joinha aqui, você que está assistindo essa live até o final, está fazendo sentido para mim. Me ajude a entender, Renato, o que eu posso fazer? Eu faço questão. A gente pode fazer um agendamento, seja online, seja presencial, se for possível, a gente se falar, entender quais são os pontos. Eu preciso entender do seu negócio, preciso entender o que você está fazendo, o que você pode fazer diferente para a gente criar planos de ação, criar metas de execução, criar um plano de treinamento. Tem cliente aqui que fala comigo, Renato, eu preciso de um treinamento só. Tem cliente que fala, Renato, um treinamento só não resolve, eu preciso criar um projeto de treinamento. E a gente entrega tanto um treinamento único, com uma devolutiva depois sobre dúvidas que ficaram online, né? Um presencial, outro online, quanto um programa de treinamentos, que é uma sequência de treinamentos, processos imersivos, onde a gente vai entrar na sua empresa e vai imergir com o seu time e vai entrar para o jogo, a gente vai entender o seu negócio e vai dar postura e posicionamento para a sua equipe, para que ela entre no próximo nível. Para que ela chegue sexta-feira com energia nem de segunda, né? Porque tem gente que chega na segunda tão desanimado, mas para que todo dia haja energia, para que todo dia... Gente, às vezes eu chego sexta-feira com pressão danada, porque não importa o dia para mim, sexta-feira está chegando sábado, nada, é pressão, tem que ser pressão direta, tem que saber o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã. Gente, hoje eu preciso me posicionar diferente, para alcançar resultados diferentes. E para a gente encerrar essa live, a gente vai para 40 minutos aí falando, se deixar a gente fala demais, mas para a gente ser objetivo hoje, o que eu queria construir com vocês hoje era justamente entender o perfil de cliente ideal. Para quem eu comunico, sua equipe precisa ficar com isso muito claro. Depois eu preciso entender quais conhecimentos são necessários para a minha equipe. O que está faltando para a minha equipe? É conhecimento? São habilidades? São atitudes? Talvez sua equipe tenha conhecimento e habilidade, mas está cansado da mesma rotina. E você precisa se movimentar para que o campo da atitude chegue e volte a ser uma coisa comum. Vendedores com atitudes, com habilidades novas, conhecimentos novos. E essas coisas elas precisam ter ciclos, elas não podem parar. E o jogo da autorresponsabilidade do dono precisa ser esse. O que está sob o meu domínio? Eu fico falando de fulano não muda, fulano não muda. Cara, quantos anos você está com essa mesma conversa? Precisamos tomar atitude no tom, então vamos tomar atitude. Preciso de ajuda, Renato, quero um treinamento com a minha equipe. Mande uma mensagem, me mande o seu número, ou me chame no direct, pode chamar o meu pessoal da empresa, a gente vai te atender. Vamos ter uma conversa, um diálogo, para a gente olhar para a sua empresa de uma maneira muito calma, muito clara, muito objetiva e traçar planos de ação para que a gente alcance o próximo nível, seja com marketing, seja com e-commerce, seja com mentorias, com treinamentos, com sistema de gestão. A EDS Digital é esse hub de soluções para o varejo da construção, para que a gente juntos chegue muito mais longe. Tá? Então esse é o meu convite para você, mande uma mensagem, manda para mim, está fazendo sentido, as lives têm feito muito sentido para mim, estou pondo em prática, está dando muito certo. Às vezes os comentários chegam depois, chegam de forma pessoal, ou, enfim, mas eu queria ouvir de você aí, mande uma mensagem, nos ajude a entender se estamos conseguindo te ajudar a ir para o próximo nível. E eu queria agradecer você que ficou até o final, você que ouviu gravada, também pode deixar comentário, isso é muito importante para quem vai ouvir depois e para mim também como feedback. Então, um obrigado, vamos tirar aquela foto aí para você colocar e eu vou marcar você, eu vou fazer aquela devolutiva, então tira aquela foto, vou dar um sorriso, printa, marca a gente, marca o Renato Maia, marca a EDS.digital aí no seu Instagram que a gente vai repostar, vai ser um grande prazer. Obrigado por estar conosco, esse é o nosso encontro de sexta-feira, talvez na próxima sexta a gente tenha um evento, um compromisso e a gente vai ajustando durante a semana, mas foi um prazer estar com você, muito obrigado, até a próxima live, um abraço, valeu, ficou aí registrado, vou deixar salvo para você assistir e compartilhar.